Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje. Hoje, amados irmãos e irmãs, celebramos sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, amados irmãos e irmãs, é o dia 9 de setembro. Que o Deus da vida, por meio deste dia de sábado, nos conceda a graça do auxílio seguro e certo de Maria Santíssima. No dia de ontem, celebrávamos a Natividade de Nossa Senhora. Hoje, amados irmãos e irmãs, somos convidados a dedicar mais uma vez a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa especial atenção à Virgem Maria nesse dia de sábado. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através da plantação de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura que está na carta de São Paulo aos Colossenses, amados irmãos e irmãs, capítulo 1, versículos de 22 a 23. Colossenses 1, capítulo 1, versículo de 21 a 23. E o que nós ouvimos, sobretudo? Alguns aspectos que eu poderia ressaltar na leitura. Primeiro, o apóstolo diz à comunidade de Colossa: outrora eres estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras. Agora, em Cristo, o próprio Cristo que vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santo, imaculado e irrepreensível diante de si. Então, em Cristo não somos mais estrangeiros, somos irmãos. E ele continua dizendo ainda: amados irmãos e irmãs, é necessário que permaneceis inabaláveis e firmes na fé e vos afastardes, sem vos afastardes, melhor dizendo, da esperança que vos dá o Evangelho. Então, o Evangelho é para nós a esperança de Deus, é o próprio Cristo que nos convida a ter, então, a esperança na vida eterna. O Salmo 53 traz como resposta: quem me protege, me ampara, é meu Deus. Então, o Deus da vida me protege, me ampara, me conduz com a sua mão. Por fim, voltamos a olhar para o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs. Nesse pequeno trecho do capítulo 6, o início dele, nós identificamos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, Jesus que é questionado pela ação dos seus discípulos, que ao passar por uma plantação de trigo, eles vão, amados irmãos e irmãs, eles vão debulhando ali os grãos, as espigas para comer. E isso era inaceitável. Diante da lei sabática não se podia fazer esforço nenhum, nada que configurasse a prática de um trabalho. E no meio então da resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, se
tem então a menção de Davi. Davi, nós nos recordamos, é o rei segundo o coração de Deus, é o rei mais importante, poderíamos assim dizer, de Israel. E Davi quebra uma das leis do sábado, quando ele entra, com os seus companheiros na casa de Deus para comer o pão que era reservado somente aos sacerdotes, que era oferecido a Deus. Nós podemos aqui, amados irmãos e irmãs, perceber que esse episódio de Davi não serve a Jesus só para defender os seus discípulos, poderíamos assim dizer, mas para afirmar a si próprio, para se dar então esta certeza. De fato, proclama-se o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Ele está, amados irmãos e irmãs, Ele é, poderíamos assim dizer, a fonte de toda a lei. É dele que emana. Esse domínio da lei que Jesus se atribui, amados irmãos e irmãs, está contido e expresso também nos fatos de Davi ser a figura de Jesus. A figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que com um número restrito de discípulos, lembrando os companheiros de Davi, amados irmãos e irmãs, se dispõe a conquistar o reino. Que reino é este? Davi, na ocasião contrária, a conquistar o reino, na sua época. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, com os seus discípulos, inaugurar o reino dos céus na terra. Assim, se apresenta aos fariseus em sua figura, em sua distinção como Rei, Senhor do sábado. Assim, amados irmãos e irmãs, o evangelista São Lucas quer afirmar o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor do sábado, como é Senhor do plano da salvação de Deus. E, portanto, Senhor da história e simplesmente Senhor. É para a salvação, Ele veio nos salvar. Tudo mais inclui o sábado. Inclusive o sábado está a serviço do homem e a sua salvação. O sábado perde, amados irmãos e irmãs, assim o seu valor absoluto, para não ser mais do que um tempo do encontro livre e amoroso entre os fiéis com o próprio Deus, com o Deus da vida, através de Jesus Cristo. Então, aquele legalismo judaico, da lei judaica, que vinha sufocando o povo de Deus na prática irrestrita de não violar o sábado como um dia de descanso, passa agora, amados irmãos e irmãs, a uma outra ótica. Jesus traz ao ser humano a liberdade, um sinal de liberdade para o ser humano que nada deve sujeitar. Então, aquela escravidão, sobretudo a pequenos preceitos da época, caem por terra. Agora, o que é para nós referência? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a graça de uma liberdade verdadeira, autêntica, diante da lei. O próprio Senhor ressuscitado, o dia do Senhor, o domingo, também nós refletimos, é elevado ao céu e reúne todos os crentes na assembleia para torná-los sempre mais igreja. O novo povo de Deus agora não se reúne mais no sábado, passa a se reunir no dia do Senhor, ou seja, no domingo. E é o dia de alegria, de descanso, de fraternidade. Que a Mãe de Deus e nossa nos ajude, amados irmãos e irmãs, a amar o Senhor de todo o coração e a dedicar a Ele o nosso amor, o nosso tempo, a nossa gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.